Tantas contas para pagar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma reunião agendada com o Sr. Lopes às 17 horas. O seu nome, por favor? Elisa Albuquerque, da Albuquerque Empreendimentos. Pois não. Ah, sim. Está na agenda dele. Ele já vai lhe atender. Eu vou pedir que aguarde só um minutinho até ele terminar uma ligação. Claro, sem problemas. Obrigada. Desculpa, eu não pude deixar de notar. Júlia Albino? Por acaso você é filha da Marta Albino? Sim, Marta é minha mãe. Você conhece a minha mãe? Não, mas a minha mãe, ela já comentou bastante da sua mãe, e com bastante carinho. E como ela está? Ela está bem? Está bem, sim. E qual é o nome da sua mãe? Ana Albuquerque. Ana Albuquerque. Ah, tá. E você, tá bem? Ah, eu tô bem, sim. Tô bem. Tô bem no fundo do poço. Eu tô ótima. O doutor Lopes já vai lhe atender. Eu vou levá-la até a sala dele. Por favor, me acompanhe. Ah, Júlia, que horas você sai do trabalho? Olha, normalmente às 18 horas. Porque, se você puder, né, depois do seu expediente, eu gostaria muito de conversar com você. Comigo? Bom, eu tenho um compromisso hoje, mas acho que dá para adiar. Ai, que bom. Então nos vemos depois do expediente. Pois não, por aqui. Querida mãe, desculpe ter ficado um tempo sem escrever. A verdade é que seria muito difícil contar tudo o que estava me acontecendo. A senhora se lembra que eu disse que estava passando por dificuldades? Pois é. A verdade é que o Lucas está desempregado há 6 meses. Não tive coragem de contar para a senhora todos os detalhes porque eu não queria que se preocupasse. E, na verdade, achei que conseguiria sair dessa sozinha. Mas não foi assim. Só via as contas vencendo, sem ter como pagar tudo. E ainda para piorar a situação, o Lucas ficou, sei lá, deprimido. Não conseguia fazer mais nada, nem tinha ânimo para procurar serviço direito. Cheguei a ponto de me desesperar. A senhora entende? Tudo em cima de mim, as empresas de cobrança me ligando todo dia, o cartão cancelado, sem ter para quem pedir ajuda, e ainda chegar em casa e ver o Lucas mal. E a Marianinha, então, sem ter sequer o que levar de lanche para a escola. Mãe, falo agora que já passou, que cheguei a pensar em pôr um fim em tudo, de tanto peso que era. Então, me aconteceu o milagre mais doido que alguém pode imaginar. A senhora se lembra de uma amiga sua chamada Ana Albuquerque? Bem, o fato é que a filha dela, Elisa, esteve aqui no escritório anteontem para uma reunião. Ela reconheceu meu nome, perguntou da senhora. Eu tenho que dizer que até fiquei sem graça por não conseguir me lembrar do nome da mãe dela. Ela disse que vocês eram amigas. Insistiu para saber como eu estava, parecia interessada, como nenhuma amiga minha estava. Acabei contando tudo para ela. Nessa hora, ela me disse: não se preocupe, eu posso ajudar você. Nos encontramos ontem, somamos todas as minhas dívidas. Mãe, eu disse todas, com juros e tudo. Ela me deu um cheque para liquidar o problema. No começo, eu não quis aceitar, afinal é tão absurdo. A senhora faz ideia que essa mulher não era nada para mim? Eu não conhecia, não era amiga dela, nunca fiz nada por ela e simplesmente, do nada, ela se interessou por mim, foi amiga, me salvou como nenhum amigo meu fez. Eu fiquei de boca aberta um tempão. Até acho que não cheguei a dizer que aceitava. Ela só me deu o cheque, insistiu, disse que não precisava devolver. Inclusive pediu um currículo do Lucas para ver se arruma alguma coisa para ele. Disse que estava fazendo por amizade. Mas eu nem era amiga dela. Mãe, nem sei o que pensar. Não sei o que fazer para agradecer, porque, sei lá, é tão grande que acho que não tem favor que pague essa dívida.
Mas o que importa é que agora, graças a essa nova amiga que entrou na minha vida, eu tenho esperança. Da próxima vez que eu for visitar a senhora, eu vou poder contar coisas boas. Aliás, acho que vou levá-la comigo. A senhora não pode deixar de conhecer uma amiga tão especial assim. Com muito carinho, da sua filha, Júlia. Olá a todos vocês. Saudamos a todos que aceitaram o convite de estar aqui nesse finalzinho de sábado conosco. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que todos nós juntos possamos semanalmente ter e viver uma experiência real com Deus. Ao iniciar a mensagem de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Você já teve planos na sua vida que não conseguiu realizar? Ou melhor, já viveu situações que você nunca planejou, mas que afetaram sua vida de maneira profunda? Nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens e nela nós iremos focar nossa mente, nosso coração no maior presente de todos, que nos foi dado há mais de 2000 anos atrás, em uma fria noite, numa pequena cidade chamada Belém. Mas antes de entrar de maneira direta na mensagem que preparei a vocês, eu gostaria de estender a todos aqui em nossa comunidade, na Nova Semente, um agradecimento todo especial pela oportunidade que me concederam. Hoje é um dia especial para mim, para minha família. Depois já de um bom tempo, finalmente conseguimos aí colocar em prática o sonho e tenho aí a oportunidade de poder oferecer a vocês o primeiro livro que eu escrevi, que tem exatamente o mesmo título, O Maior Presente de Todos. Eu queria só contar para vocês em alguns minutinhos a razão pela qual preparei esse material. Eu tinha em mente algo que pudesse ser utilizado como um presente, razão do título. Muitas vezes nós nos aproximamos no final do ano e ficamos pensando, o que eu vou dar para um amigo, o que eu vou dar para um familiar, para um parente meu. E muitas vezes eu já fiz isso muitas vezes, você fica preocupado, você compra um cartão e escreve, quem sabe, uma frase de conforto, de alegria. E pensando exatamente nesse contexto, eu resolvi preparar algo que pudesse ser um cartão de Natal. E na realidade, ao invés de simplesmente você estar dando a um amigo, ou alguém que você quer bem, um simples cartão, nós temos a alegria de poder oferecer a vocês as páginas desse livro. As mensagens que vocês estarão ouvindo durante essa série, inclusive a mensagem de hoje, está dentro desse material. E eu tenho certeza que poderá ser algo especial a você. Eu e minha esposa já fizemos um plano, temos ali o local onde moramos, são 76 famílias no complexo que moramos. Vamos dar um para cada um dos nossos vizinhos, aos funcionários que moram ali conosco. E a você, quem sabe, que tem um círculo de relacionamento maior, você que tem sua empresa, seus funcionários, quem sabe seria uma linda oportunidade para que você também pudesse dar algo especial às pessoas que estão ali ao seu redor. Muito obrigado de coração à igreja por ter me dado a oportunidade de poder preparar esse material. A cada um de vocês que estiveram de maneira direta ou indireta envolvido nesse processo, de coração, muito obrigado. E que de uma maneira especial tenho orado que Deus possa usar esse pequeno livro nesse Natal, a que muitas pessoas possam não apenas conhecer, mas tomar a decisão de caminhar ao lado do nosso Senhor. Mas hoje eu queria, como mencionei a vocês, focar um pouquinho sobre os planos da nossa vida que são de maneira direta ou de maneira indireta alterados por Deus. Em outras palavras, aquelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor que fogem completamente do nosso controle. Quando Jesus Cristo estava para nascer, na noite ali do primeiro Natal, ele não estava sendo esperado pela grande maioria das pessoas. Para quase todos, na realidade, o que estava para acontecer não fazia parte dos seus planos. Na realidade, o nascimento de Jesus, queridos, atrapalhou os planos de muita gente. Herodes, que era o rei naquele momento, quando ele ouviu falar de um tal de Messias, o tão aguardado ali, rei dos judeus, isso afetou Herodes de tal forma, mexeu profundamente com seus sentimentos. Ele teve medo de perder, quem sabe, ali o seu trono. Havia um grupo de pastores que queria apenas ter mais uma noite tranquila ali, cuidando das suas ovelhas, quando eles também foram ali surpreendidos por um estranho visitante, que trouxe uma mensagem especial a eles. Já os líderes religiosos do templo de Jesus,
Eles buscavam também um libertador que trouxesse o alívio a eles do jugo que os romanos colocavam sobre eles. Eles não podiam mais suportar aquela situação. Só que em breve, poucos anos depois, Jesus Cristo estaria dizendo frases como estas: ame o seu inimigo, dê a outra face, caminhe a segunda milha. Só que esse não era o libertador que eles buscavam. Não era o Messias que eles queriam. E a maneira pela qual eles trataram Jesus Cristo, exatamente 33 anos depois do seu nascimento, mostra de maneira muito clara qual era o sentimento daqueles líderes religiosos por Jesus Cristo. Mas, queridos, sem dúvida alguma, entre todos os personagens, as pessoas envolvidas na história do primeiro Natal, nenhuma dessas pessoas foram afetadas mais do que um jovem casal, que apenas queriam casar e viver, podemos dizer, felizes para sempre. E eles assim passariam como completos e meros desconhecidos na história humana, não fosse um extraordinário acontecimento na vida daquele casal. Pouco antes do casamento formal, quando ainda eram noivos e sonhando ali com a festa perfeita, com o vestido perfeito, com os convidados perfeitos. Na realidade, aqui na Nova Semente, nas 2 últimas semanas, tivemos 2 cerimônias de casamento aqui dentro, o Dalciomar e a Milene, e o Felipe e a Thaís. E mais uma vez aqui gostaria de transmitir a eles o nosso parabéns. Nova Semente dá casamento também, viu, pessoal? Só aqui para aqueles que estão solteiros ainda. Na realidade, queridos, muitas vezes quando nós temos um plano na nossa vida, Deus aparece com um plano um pouquinho diferente. E essa foi a experiência de José e Maria. Um plano um pouquinho diferente. Um anjo aparece a Maria. E ele diz basicamente para ela o seguinte: Maria, eu tenho 4 coisas para te dizer. Não tenha medo. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Maria, você ficará grávida antes da sua lua de mel. Maria, o pai não vai ser José. E na realidade, você vai permanecer virgem até o nascimento dessa criança. E Maria só tem mais uma coisinha. O seu filho será o Filho de Deus. O Emanuel. O Messias. O Deus conosco. Uau! Que visita foi essa? Já imaginaram o que passou na cabeça dessa jovem? Ela com certeza tinha tantos sonhos para a sua vida. E agora tudo parecia estar mudando num piscar de olhos. E sem dúvida alguma, tanto ela quanto José nunca imaginaram que um dia isso pudesse acontecer a eles. Mais uma vez te pergunto, será que na sua vida Deus já mudou algum plano? Algum plano que você fez? Eu tenho uma longa lista na minha vida, na minha história. Quando eu era um adolescente, meu sonho era ser um engenheiro mecânico e trabalhar em alguma indústria automobilística. Fiz o técnico em mecânica no 2º grau, consegui um emprego de estagiário na GM, lá em São Caetano, e lá Deus começou a me mostrar que o plano dele para a minha vida era diferente. E olha só onde eu vim parar. Um plano bem diferente, bem diferente. De forma clara, queridos, nem tudo o que nós planejamos acontece. E aqui, por favor, ouçam bem, eu não estou dizendo que tudo o que acontece ao nosso redor é plano de Deus para a nossa vida. Nós estudamos sobre esse assunto alguns meses atrás na série Encontrando Deus na Cabana. E nessa série nós vimos que Deus não é o autor, nem direta e nem indiretamente do mal. Quando alguém sofre, essa não é a vontade de Deus. Na realidade, muitos dos projetos de vida que nós temos não acontecem ou são destruídos por nossa própria culpa. A nossa ganância, o nosso egoísmo, a nossa incredulidade, muitas vezes são as causas do nosso fracasso, do nosso desencanto. Mas também, queridos, nós sabemos que outras pessoas também podem atrapalhar nossos planos. Só que Deus, muitas vezes, Ele providencialmente, e algumas vezes, sobrenaturalmente, Deus muda as circunstâncias ao nosso redor porque Ele tem um plano melhor para a nossa vida.
E é isso que aconteceu na noite do primeiro Natal. E nesse início de noite, queridos, nós vamos juntos ver, eu gostaria de sugerir a vocês pelo menos 3 aspectos daquilo que Deus deseja que nós sempre nos lembremos quando os nossos planos são alterados, quando os sonhos que temos em nossa vida mudam, aquelas situações que aparentemente nós perdemos o controle. Ao ter os seus planos alterados por Deus, lembre-se, primeiro aspecto, que Ele está tentando chamar sua atenção. E no caso José e Maria, o plano de Deus era tão extraordinário, tão fantástico, tão inacreditável, que Ele teve que usar uma maneira sobrenatural para convencê-los daquilo que estava para acontecer. Talvez eles não teriam acreditado se houvesse sido de outra forma. Ouçam só o que a palavra de Deus nos diz. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E Gabriel, ele foi muito claro na mensagem: você ficará grávida, dará luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, e o reino dele nunca se acabará. Em outras palavras, Gabriel estava dizendo algo mais ou menos assim: Maria, você será a mãe do Filho de Deus. Chegou o momento que ele cumprirá a sua promessa. A primeira promessa que Deus fez lá em Gênesis 3,15, de que certa forma um plano seria colocado em prática, que a inimizade entre o bem e o mal seria real. O momento em que Deus intercede e intervém na história humana, queridos, dividindo-a em 2 partes, antes e depois do nascimento dessa criança. Maria viu, Maria ouviu. Mas hoje queridos, nós não necessitamos de algo similar para acreditar nos planos de Deus para a nossa vida. Você pode ouvi-lo a cada momento. Deus nos fala através da impressão do seu Santo Espírito. Deus nos fala através de sua palavra. Deus usa pessoas ao nosso redor para transmitir suas mensagens a nós. Quando o inimigo de nossas almas nos traz uma impressão, uma ideia na nossa mente, nós chamamos isso de tentação. Quando Deus traz algo à nossa mente, alguma impressão, nós chamamos isso de iluminação. E essa é a maneira primária através da qual Deus se comunica a nós em nossos dias. E Ele deseja iluminar o nosso caminho, para que nós saibamos onde caminhar. E eu pergunto a você, qual é a fonte de luz que Ele utiliza? Encontramos na Bíblia, de que a Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Aqui, queridos, nós encontramos o caminho que devemos trilhar. Na palavra de Deus encontramos a orientação à nossa vida. Só que muitas vezes, quando Deus está tão desejoso de se comunicar conosco, nós não estamos dispostos a ouvir. Quando Deus tenta falar ao nosso coração, à nossa mente, parece que a linha sempre está ocupada, quando não está cortada por completo. Estamos tão ocupados com as outras coisas, que simplesmente nós não temos tempo para Deus. Estamos tão preocupados ali com o Jornal Nacional, com a novela das 7, das 8, das 9, das 10. Não tem fim isso, não. Tão ocupados com futebol de quarta, de quinta, de terça, de domingo. Tão ocupados com as coisas do dia a dia desse mundo, que nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Não temos tempo para ouvir a sua voz e o que Ele está dizendo a nós. Portanto, muitas vezes, queridos, por causa do amor que Deus tem por você, e por saber que Ele tem uma mensagem fundamental à sua vida, Ele mexe nos seus planos, querendo mais ou menos dizer o seguinte: filho, acorda, eu só quero tua atenção. O que eu quero é te dizer o quão importante você é para mim. Pare e escute. A Bíblia, queridos, nos diz que Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Famoso escritor cristão C.S. Lewis, autor da série infantil As Crônicas de Nárnia, alguns já leram o livro ou viram o filme. Ele escreveu mais ou menos, algum tempo atrás, mais ou menos o seguinte: em nosso prazer Deus sussurra, em nossa consciência Deus fala, em nossa dor Deus grita. E ele continua dizendo, e aqui eu cito, que o sofrimento é o megafone de Deus
para despertar um mundo surdo. E quão real é essa declaração? No Salmo 81 nós encontramos o clamor do Senhor: como gostaria que o meu povo me ouvisse. Por que será que Deus quer tanto que nós o ouçamos? Porque assim, queridos, você evitaria muita dor e muito sofrimento na sua existência. Nós geralmente nos deparamos com encrencas no nosso dia a dia por não seguirmos o plano de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. Portanto, ouçam com atenção. Há caminho que parece reto ao homem, mas ao final conduz à morte. Queridos, existem muitas coisas na nossa vida que parecem ser corretas. Ou muitas vezes nós tentamos fazer com que elas sejam corretas, apesar de nós sabermos que não são. E os resultados são muitas vezes desastrosos para a nossa vida. Talvez algumas decisões nos levem ao sucesso. E aqui precisamos bem definir o que significa sucesso. Sucesso é apenas acumular riqueza? Sucesso é apenas estar bem consigo mesmo? Ou será que o sucesso daquilo que Deus busca a nós é que trilhemos no caminho e no plano que Ele tem a nossa vida? Será que você já se sentiu assim? Será que você já tomou algumas decisões que você tinha certeza seriam as melhores, mesmo sabendo que elas não eram de acordo com a vontade de Deus? E no final transformaram-se num pesadelo para você. Muitas vezes nós pensamos que nossos planos são melhores, mas eles, queridos, não se concretizam dessa maneira. Por quê? Porque nem eu e nem você conhecemos o futuro. Nós não podemos saber o que vai acontecer daqui a um ano, no próximo mês, na semana que vem, nem mesmo amanhã. E uma certeza nós temos: a vida é incerta. E você e eu não conhecemos o amanhã. Só que Deus conhece. E é por isso que Ele insiste em nos dizer: eu quero que vocês me ouçam. Ele sabe, queridos, o que vai acontecer. Deus sabe o que é melhor para a sua vida, para a minha vida. E se você escutá-lo, tenha uma certeza, você estará evitando muita dor de cabeça para a sua vida. Você estará evitando uma montanha de problemas. E é por isso que na Bíblia nós encontramos diversas coisas que Deus nos orienta a fazer. E diversas coisas que Ele nos orienta a não fazer. E lá nós encontramos: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em outras palavras, se você agir conforme a vontade de Deus ao final, e ouçam bem, se não nessa vida, no porvir, sem dúvida alguma você será feliz. Só que se nós vivemos segundo os nossos planos, nós teremos, queridos, mais cedo ou mais tarde, que confrontar culpa, ressentimento, angústia, preocupação, relacionamentos destruídos. Todas essas consequências das decisões erradas que nós tomamos nessa terra. Decisões erradas. Há muitos anos atrás, num dia de domingo, eu estava em casa, eu era uma criança ainda, e vi meu pai fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha na mão ali um alicate, uma chave de fenda, e ele foi até ali na sala, sentou no chão, e ele começou a trocar uma tomada em casa que não estava funcionando. Cheguei perto dele e disse: pai, deixa eu ajudar. Ele falou: não, deixa eu ajudar o senhor. Não, não, filho, isso é perigoso. Eu fiquei só em pé olhando, e ele trocando a tomada. Quando ele terminou, ele guardou tudo. E lá em casa é a tradição do domingo, né? Depois do almoço, meu pai ele vai dormir antes de escutar o radinho, né? A chupeta dele, o timinho do coração dele. E ele foi dormir. Quando ele foi descansar, ele tinha escondido as ferramentas, eu não alcançava. Aí eu decidi fazer as minhas, né? Eu peguei o alicate de unha da minha mãe, uma faca de mesa e durex. E eu busquei ali uma tomada que estava meio com cara de doentinha. Falei: eu vou mexer nela. Sentei. Só que ele tinha feito tudo aquilo sem explicar para mim que era eletricidade, que ele não tinha desligado a força, né? E eu fui da mesma forma ali, sentei no chão e fui abrindo a tomada com a faca de mesa, né?
puxei os fios, e eu pensei, ele cortou o fio, tudo, e eu... Aquele dia eu descobri que era eletricidade. Foi o primeiro choque real da minha vida. Por que um pai fala para a gente, não coloca o dedo na tomada, filho? Será que o pai faz isso porque ele é tirano? Será que meu pai disse para mim, filho, não põe a mão aqui porque ele não queria me dar prazer? Não, não, não. Um pai adverte, queridos, porque ama. Deus nos adverte em sua palavra por uma única e simples razão. Ele nos ama e quer o melhor para a nossa vida. A Bíblia diz, permitam que Deus eduque vocês, porque Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com os seus filhos. Se você não prestou atenção no que eu li há alguns minutos atrás, eu vou repetir. Há caminho que parece reto ao homem, mas ao final conduz à morte. Portanto, queridos, às vezes Deus muda nossos planos para chamar nossa atenção, mas outras vezes Ele muda os nossos planos, porque Ele tem um plano muito melhor para você. Deus criou você e a mim com um propósito. Você não está nesse mundo por acaso. Um dos maiores desafios que a nossa vida coloca diante de nós é compreender qual é o sonho, o propósito de Deus para a nossa vida. Creia nisso. Deus o criou por uma razão. Você existe por uma razão. A Bíblia afirma que o Senhor faz tudo com um propósito. E o plano dele para você é muito melhor que o seu próprio. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Prestem bem atenção nessas duas palavras. Esperança e futuro. Só que infelizmente muitas pessoas pensam que seguir a Deus de acordo com a sua vontade, na realidade é uma vida de chatice, uma vida cheia de restrições ao prazer. Alguns pensam, se eu entregar minha vida a Deus, como é que eu vou viver assim? Se eu começar a seguir Jesus, minha vida vai ser miserável, não posso fazer nada. Como é que eu vou viver sem as coisas que eu tanto gosto? Sem festa, sem balada, sem farra? Como é que eu vou viver sem a noite? Vou virar um monge, um ermitão? Só que Deus diz, você não está entendendo nada, filho. Eu criei você com um sonho, com um propósito. Eu te amo. Eu quero o melhor para você. Eu quero te dar esperança e futuro. Um futuro muito melhor do que aquele que você pode preparar para você mesmo. E é por isso que Deus diz, confie em mim. E queridos, me permitam nesse momento falar um pouquinho sobre o plano de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, ouçam bem. O plano de Deus é sempre maior do que o seu. Por uma simples razão, Ele tem uma perspectiva bem maior do que a sua, do que a minha. E Ele deseja fazer coisas muito melhor, ou maiores na sua existência. José e Maria, pensem comigo, eles só queriam casar. Queriam construir uma linda família, ter filhos. Queriam viver felizes. Só que o plano de Deus era bem diferente, era maior. Deus queria abençoar a cada ser humano, a todo esse planeta, através do filho que eles teriam. E querido amigo, pesada amiga, Deus também o criou com um plano em mente. E você não imagina o quanto Ele deseja que você compreenda qual é esse plano. Do quanto Ele pode fazer através da sua vida, se você se entregar de maneira completa a Ele. E quando você decidir parar de viver, e me permita ser sincero com você, quando você parar de viver de acordo com o seu planinho de vida, com as suas ambições, seus ideais, seus sonhos, separados de Deus. Queridos, a vida humana é temporária e é passageira. Ao ouvir a mensagem de Gabriel, Maria respondeu, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eu pergunto, e você? Quando você ouve sobre o plano de Deus para a sua vida, o que você faz? Ignora? Se revolta?
acha impossível seguir, tem as suas próprias prioridades, sente medo. Quando você disser a Deus: Senhor, eu estou aqui, faça da minha vida completamente a tua vontade, você não faz ideia do que Ele pode fazer através da sua existência. Porque os planos de Deus são sempre bem maiores do que os seus. E Ele mesmo, esse Deus, afirma: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Portanto, os planos de Deus, queridos, são sempre bem maiores do que os nossos. Só que isso não é tudo. Quando falamos dos planos de Deus, há um segundo aspecto importante. Os planos de Deus são geralmente mais difíceis do que os nossos. E é por essa razão que muitas pessoas não querem saber de Deus. Porque essa é a natureza dos seres humanos. Nós sempre buscamos o caminho mais fácil. Queremos sempre encontrar um atalho. O caminho mais largo, aquele que não exige tanto esforço. Só que Deus nunca disse que seguir a vontade dEle é o caminho mais fácil. Ao contrário, muitas vezes seguir a Deus e a sua vontade não é nada simples. Por quê? Porque Deus está, queridos, isso é muito importante. Deus está muito mais interessado no seu caráter e na sua salvação do que no seu conforto e comodidade. Deus tem muito mais interesse no seu caráter e na sua salvação do que no seu conforto e na sua comodidade. Ele quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva confiança nele. Deus deseja que você seja uma pessoa íntegra. Ele quer que você seja uma pessoa transformada. E não pense que Deus vai tirar todos os problemas da sua vida a partir do momento que você decide segui-lo. Pelo contrário, o próprio Jesus Cristo afirma em sua palavra: aqui na terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Os planos do Senhor são mais difíceis, mas produzem, queridos, resultados eternos na nossa vida. Se você vivesse sem dificuldade alguma, você muito provavelmente seria insuportavelmente orgulhoso, arrogante, presunçoso. E com certeza não sentiria desejo nenhum de andar ao lado de Deus. Para que Deus? E Deus, queridos, não nos engana. Ele sabe que seguir sua vontade não é fácil. Eu pergunto a vocês, acham que quando José e Maria decidiram seguir o plano de Deus, foi fácil para eles? Acha que foi fácil para Maria aceitar a ideia de ser, como a gente diz hoje em dia, mãe solteira? Será que você consegue imaginar como é que ela teve que lidar com a fofoca? Os comentários das suas amigas? Não foi Deus, Maria. Contra outra Maria. Eu sei como é que faz filho, tenho 7, Maria. É verdade. É verdade, Paulo. O anjo me disse que Maria foi fiel a mim. Que ela está grávida por intermédio do Espírito de Deus. Ah, José, acorda, homem. Deixa de ser trouxa, essa mulher está com outro. Abre o olho, José. Vocês acham que foi fácil para eles seguir o plano de Deus? E vocês que são mães, quantas mães temos aqui? Deixa eu ver as mãos. Vocês que são mães, que sabem muito bem que é carregar um filho na barriga 9 meses. Me diga só uma coisa. O que você acha ter que viajar sentada sobre um jumentinho? Calma, não terminei. De Nazaré até Belém, 2 ou 3 dias antes de dar à luz. Mais ou menos, queridos, 120 quilômetros. Né? E quando você chega no destino, não tem lugar para você se hospedar. Você tem que dar à luz ao seu primeiro filho dentro de um estábulo, no meio dos animais, longe da sua mãe ou de qualquer parente que possa te ajudar. Hein? Fácil? Por que, Senhor? Talvez essa pergunta Maria fez para Deus 1 milhão de vezes. Por que eu, Senhor? Por quê? Se essa criança é teu filho, o Salvador do mundo, por que eu tenho que dar à luz aqui no meio dessa bicharada, Senhor?
Por que não tem um lindo palácio para mim, Senhor? Hã? Por que eu tenho que passar por tanto sofrimento, desconforto, sem ajuda nenhuma? Acham vocês que foi fácil para Maria? Queridos, acham vocês que foi fácil para Abraão ter que sair da sua terra para um lugar que ele não fazia ideia onde era? E depois pegar o filho tão esperado, seu filho amado, Isaque, e ter que levá-lo para ser sacrificado no Monte Moriá. Tudo isso para ser fiel ao plano de Deus. Você acha que foi fácil para Gideão mandar embora para casa 31.700 soldados e ficar só com 300? Para lutar contra um exército de milhares de inimigos, para ser fiel ao propósito de Deus. Acham vocês que foi fácil ali para os 3 amigos de Daniel não se curvarem diante da imagem que Nabucodonosor mandou fazer? E serem lançados ali dentro de uma fornalha de fogo ardente, tudo isso para que pudessem ser fiéis ao plano de Deus. Acham vocês que foi fácil para Jesus aceitar todo o escárnio, a injúria, a dor, o sofrimento, para cumprir o propósito de Deus o Pai, quando Ele por esse mundo passou? Acham vocês que foi fácil para os discípulos de Jesus, para os seus primeiros seguidores, serem perseguidos, maltratados, mortos, por serem fiéis ao plano de Deus? Acham vocês que foi fácil para Lutero levantar-se contra a igreja e fixar 95 teses que declaravam o abuso de poder sobre os cristãos e dar o início dessa forma à reforma protestante? Acham vocês que é fácil seguir a Deus? Percebam, queridos, os planos do Senhor são maiores e com certeza são mais difíceis do que os nossos. Mas não se esqueçam de que, a despeito de serem maiores e geralmente mais difíceis, os planos de Deus sempre trazem uma recompensa ao final. Ao seguirmos a vontade, os planos de Deus na nossa vida, há sempre uma recompensa envolvida. Diz a palavra de Deus que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em uma outra parte das Escrituras, Jesus afirma: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quando você aceita viver de acordo com os propósitos e o plano de Deus que Ele tem para a sua vida, você encontra, queridos, pelo menos 3 coisas maravilhosas na sua existência: satisfação, paz de consciência e significado para a sua vida. E, queridos, não há dinheiro nesse mundo que pague esses 3 sentimentos. Coisas que não é seu emprego, não é sua conta bancária, sua empresa, sucesso, status, poder, ou qualquer coisa nesse mundo que possa trazer a você. Porque quando você aceitar o plano de Deus para a sua vida, você finalmente entenderá qual é a razão pela qual você existe. Mas você pode estar nesse momento se perguntando: como saber se eu estou seguindo o plano de Deus para a minha vida? Queridos, não é tão difícil saber se você não está. Porque muito provavelmente, pelo menos 4 sentimentos dominam a sua vida quando você não está: frustração, tristeza, culpa e medo. Porque você está seguindo o seu plano, ao invés de seguir o plano de Deus para a sua vida. E, queridos, a recompensa por aceitar o plano de Deus para nós, ela é incomensurável, ela é imensa. A Bíblia diz que a vida nessa terra nada mais é do que uma preparação para a eternidade. Pense comigo. Aqui a gente vive quanto tempo, hein? 60, 70, 80, 90 anos. E depois, hein? E depois? Senhoras e senhores, essa é a realidade da vida. Mais cedo ou mais tarde, se Deus não intervir no mundo antes, todos nós morreremos.
E independentemente de como isso vai acontecer, todos nós, todos vocês e eu, teremos que nos colocar diante de Deus. E Ele vai perguntar para você e para mim: você entendeu qual é o meu plano para a sua vida? O que você fez com os anos que ela existiu? O que você fez com os anos que você passou nesse mundo? Você aceitou o maior presente de todos que eu podia dar e enviar para você? Será que você pode imaginar comigo ter que responder para Deus mais ou menos o seguinte: Senhor, o negócio é o seguinte, eu sei que parece meio estranho, só que eu estava tão ocupado com umas coisinhas lá na terra. Você sabe, ninguém é de ferro, né? E, para falar a verdade, eu tinha ouvido falar desse tal de Jesus mesmo. Um dia eu fui lá na Nova Semente, assisti o pastor falando. Algumas vezes eu até tentei. Só que eu estava tão preocupado em criticar, apontar defeito às outras pessoas. Eu estava tão mais preocupado em ter só um momento especial para mim e nunca tomei a decisão de ter uma verdadeira experiência com Ele. Eu estava tão preocupado em saber o que muitas vezes esse mundo tinha para me oferecer, que eu não dei atenção devida à tua orientação. Eu estava tão mais preocupado em buscar um entretenimento espiritual do que ter uma verdadeira transformação na minha vida. Não tinha nada melhor para fazer no sábado de tarde, Senhor. Eu sei que o Senhor tinha uns planos aí diferentes para mim. Só que eu também tinha os meus planos. E eu achei que os meus planos eram melhores que os teus. Por isso eu vivi do jeito que eu sempre quis. Que tragédia, queridos. Que tragédia. Em realidade, permanecer com uma atitude como essa acarretará consequências eternas a você. E é por isso, queridos, que o Natal é tão importante, porque Deus sabia, desde o princípio, que não haveria outra maneira de nos salvar, ao não ser que Ele se revelasse a nós através daquele que foi chamado o Emanuel, o Deus conosco. Como o ser humano não podia ir a Deus, Ele decidiu vir até nós, para que nós pudéssemos realmente conhecê-lo. E é por isso que quando Deus permite que nossos planos sofram mudanças, reveses, além de chamar nossa atenção, ou por ter planos melhores a nós, Ele também quer que nós aprendamos a confiar nele. Queridos, com certeza José e Maria tiveram que demonstrar uma enorme fé para suportar todas aquelas mudanças que eles tiveram que passar de maneira tão rápida na sua vida. E o plano do Senhor era tão diferente daquilo que eles tinham imaginado, que as únicas alternativas que restavam aos dois era ou ignorar a Deus ou confiar nele. E a Bíblia diz claramente que somente existe uma maneira de satisfazer esse Deus. E que eles não é através de religião. Satisfazer a Deus não é através de cerimônias. Satisfazer a Deus não é através de tradição. Não é através de hereditariedade. Não é através de boas intenções. Paulo diz que existe apenas uma forma de agradar a esse Deus. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E fé, meus queridos, nada mais é do que aprender a confiar em Deus. Ele quer que você confie nele. E toda vez que alguns dos seus planos não acontecem do jeito que você sonhou, você tem a oportunidade para confiar em Deus ou confiar em você mesmo. Mas eu te pergunto, será que você realmente sabe o que fazer com a sua vida? Ou será que Deus sabe o que é melhor para você?
Mas se você crê que Deus sabe o que é melhor, eu pergunto a vocês, queridos, em sinceridade, quando é que você vai deixar de brincar de ser deusa? Quando é que você vai deixar de ter o controle da sua vida nas suas mãos? Quando é que você vai tomar a decisão de confiar de maneira completa em Deus? E o conselho bíblico a nós, queridos, é esse: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O maior problema, queridos, é que nunca nós aprenderemos a confiar em Deus se nós não o conhecermos. Pois, como eu já disse diversas vezes a vocês, nós apenas confiamos em quem conhecemos. E para conhecer a Deus, você precisa buscá-lo. Pastor, como? Não sei como. A Bíblia ensina o segredo. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós procurarmos a Deus como prioridade da nossa vida, quando conhecer a Deus tornar-se a motivação da sua existência, tudo será diferente. Eu posso dizer com plena e total certeza: busque a Deus e você não se arrependerá. Porque o próprio Jesus Cristo prometeu: de modo algum, jogarei fora os que vierem a mim. E esta, querido, é a mais extraordinária notícia, a boa nova do primeiro Natal. E essa tem sido a mensagem que Deus nos tem dado por mais de 2000 anos. E essa é a esperança que pode mudar sua vida e a minha vida por completo. Natal se aproxima. Estamos a exatamente 6 semanas do Natal. Eu sei que o Natal para alguns é um momento difícil. Talvez hoje você se encontre triste e desanimado. Outros se sentem sozinhos, desamparados. Quem sabe alguns de vocês se sentem cansados, estressados com esse ano, pelos desafios, responsabilidades que você tem, aquilo que você enfrenta lá fora. E talvez para alguns de vocês esse vai ser o primeiro Natal depois de um divórcio que foi muito doloroso. Talvez o primeiro Natal depois da morte de alguém que era tão especial para você. Talvez o primeiro Natal depois que você soube do resultado daquele exame que você nunca imaginou que seria dessa forma. Mas a verdade, queridos, é que nem eu e nem você sabemos o que o futuro nos reserva. Somente Deus sabe. Talvez você tenha desperdiçado sua vida por décadas, sem viver de acordo com o plano de Deus. Talvez por não saber, ou quem sabe por conscientemente rejeitar aquilo que Deus te orienta. Mas eu quero dizer com convicção que não é tarde demais. Você pode começar uma vida nova, não no dia do Natal, não quando chegar dezembro, não amanhã, mas agora, nesse exato momento, e para o resto da sua vida. Volte-se a Deus, busque o Senhor. O que é que você tanto deseja para a sua vida nesse momento? E quem sabe alguns de vocês possam estar pensando assim: pastor, eu quero ser feliz. E felicidade, queridos, é algo maravilhoso, é uma boa coisa. Mas me permitam dizer a você e lembrá-lo de que encontrar felicidade nesse mundo não é o propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe alguns podem estar pensando: eu quero ser amado, eu quero ser amada. E amor também é algo extraordinário. E Deus quer que você tenha essa experiência, a experiência do amor.
Mas permitam-me relembrá-los de que achar o amor perfeito nesse mundo também não é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero viver em segurança, eu quero liberdade, eu quero viver livre da culpa, eu quero independência financeira. O que eu tanto busco é paz interior, eu quero estar bem comigo mesmo. Sabe o que você está buscando em realidade? Por detrás de todas essas coisas, a despeito da importância que elas representam na nossa vida como seres humanos, o que você e eu realmente necessitamos é um relacionamento de amor com Deus. É uma experiência real e constante com Ele. E eu vou ser bem sincero com vocês ao concluir. De pouco vale qual é a sua formação religiosa. Você pode dizer hoje que você é católico, você pode dizer que você é budista, você pode dizer que você é batista, você pode dizer que você é espírita, você pode até dizer que é adventista. Pouco importa o que você diz. O que importa é se você realmente sabe quem é Jesus Cristo. Se você realmente o tem como seu melhor amigo. E se você realmente entende qual é a vontade dele, o seu propósito para a sua vida. O que importa é se você o segue segundo aquilo que ele apresenta em sua palavra. Porque quando você estiver diante do Criador deste universo, ele fará apenas uma pergunta: filho, você me conhece? Filha, você me conhece? E a resposta para essa pergunta, queridos, indicará qual será seu destino final. Então, o Senhor conhece? Hã? Você o conhece? Se ainda não, o que mais você está esperando? Hein? O que mais você está esperando? Deus eterno, Senhor, cada um de nós já teve em nossa experiência nessa terra planos que foram alterados, mudados. E muitas vezes, Senhor, nós nos desesperamos por situações que fugiram completamente do nosso controle. Mas, bom Deus, ajude-nos a que possamos compreender que Teus planos, Senhor, são sempre maiores do que os nossos. Teus planos são especiais na nossa vida e o objetivo dessas alterações é simplesmente chamar nossa atenção a Ti. E muitas vezes, se for necessário, através da dor, a que possamos compreender que Tu tens um propósito, um sonho à nossa vida. E que o objetivo de tudo isso é que nós aprendamos a confiar em Ti. É que possamos dizer: eu conheço a Deus. E Pai eterno, eu suplico a Ti de uma maneira muito especial que nesse momento Tu possas abençoar a cada pessoa que aqui se encontra. Aqueles que assistem essa programação e aqueles que haverão no futuro. A que tomem a decisão de nesse momento dizer-Te: Senhor, eu quero buscá-lo do mais profundo do meu coração. Senhor, me ajuda que eu possa encontrá-lo. Bom Deus, que Tu possas de uma maneira muito especial manifestar-se na vida de cada um de nós. E que possamos, bom Deus, viver uma experiência real, profunda e transformadora contigo. Dá-nos Tua paz. Dá-nos, Senhor, Teu perdão. Despede-nos em Tua companhia. E dá-nos, Senhor, uma semana de vitórias ao Teu lado. E que possamos nos recordar, Senhor, daquilo que ouvimos de Tua palavra nesse início de semana. A que possamos viver, Pai, ao Teu lado. Isso eu Te lhe suplico em nome e pelo amor de Teu Filho, o maior presente de todos, Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Que Deus possa, de maneira muito especial, conceder a todos uma maravilhosa, uma linda semana. Nos vemos no próximo sábado, ao mesmo horário, aqui juntos possamos abrir um pouquinho mais do maior presente de todos. Que Deus os abençoe.